É isso aí, galera. Vamos lá. Voltando aqui para as lives, hein? Live número 25 na área. Isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nós aqui para mais uma live. Tudo já separado para a gente poder conversar. As lives agora serão a partir das 8 da manhã. Às 7h30 estava ficando ali bem complicado de fazer. Então a partir das 8 mesmo, tá? E aí a gente vai tocar a nossa live, trazer ali as principais notícias sobre fundos imobiliários. Beleza? Então, seja muito bem-vindo, chega mais aí, manda sua dúvida. Nós vamos começar a falar aí sobre fundos imobiliários. Lembrando, quem tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, quem está aqui pelo Instagram, me manda uma mensagem no direct, que daí a gente conversa. Quem está aí assistindo a gravação no YouTube, o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Aproveita, já me segue aí, tá? Me manda uma mensagem que a gente marca uma reunião, te apresenta uma assessoria. Se fizer sentido, a gente fecha. Beleza? Boa! Maravilha! Vamos lá, galera. Então, começando aqui a nossa live número 25. E aí, já vou começar falando aqui de dois fundos de laje corporativa que estão aí fazendo gestão ativa, que estão reciclando portfólio, que estão vendendo imóveis aí para destravar valor. O primeiro deles, BRCR11, notícia que saiu ontem aí no Seu Dinheiro. Fundo imobiliário BRCR11 fecha acordo de 755 milhões para a venda de imóveis. A maior parte do dinheiro não deve virar dividendos, mas os rendimentos ainda devem subir. Então, esse aqui é o fundo de laje corporativa do BTG, tá? O BRCR, tá? Um fundo que tem imóveis ali em regiões de alto padrão aqui em São Paulo, tem também imóvel no Rio de Janeiro, tem um dos imóveis ali que está alugado para Petrobras, lá na região central do Rio. Mas enfim, o fundo aqui está aí se desfazendo de parte ali das suas participações e está ali fechando um acordo de quase 800 milhões de reais. É o que eu sempre falo, galera. Venda de imóvel, quando o fundo de tijolo ele vende imóvel, isso acaba permitindo ele destravar valor para o seu cotista. Então ele acaba pagando um dividendo mais alto, ele consegue também se reorganizar. E esse é o principal ponto aqui do BRCR. Se a gente pegar e olhar o relatório gerencial dele, a gente vai ver que a gente tem uma alavancagem ali por volta de uns 29%. Bom dia, Cris! Vamos nessa! Então, quando você olha para a alavancagem, ou seja, para o nível de endividamento do BRCR, você vê ali algo no patamar de 29%. Então, com essa venda, a ideia é o quê? É que o fundo consiga diminuir despesa financeira. Então, essa venda ela não deve virar dividendo de fato, mas ela vai permitir o fundo melhorar a sua saúde financeira, diminuindo despesa. Se o fundo diminui despesa, tendo ali o fundo tem um resultado. Se ele diminui a despesa financeira, a gente acaba tendo naturalmente uma sobra maior de grana e aí o dividendo tende a subir dessa forma. Beleza? Então aqui a gente tem o BRCR fazendo venda ali de participação em 5 imóveis aqui em São Paulo, destravando ali, fazendo uma venda de mais de 750 milhões. E aí o foco aqui dessa venda vai ser realmente fazer ali o desinvestimento em áreas já mais maduras, já mais consolidadas, que vai permitir fazer esse destravamento ali, principalmente de despesa financeira. Vai permitir melhorar a questão de despesa financeira do fundo, tá? Então é o que eu sempre falo, gestão ativa, reciclagem de portfólio, além de permitir ali pagar um dividendo mais alto em algum momento, você destrava valor, um imóvel que se valorizou bastante, você acaba destravando esse valor para o cotista, você tem ali a possibilidade de melhorar a saúde financeira, você tem a possibilidade de acabar permitindo ali com que o fundo melhore a sua alavancagem, beleza? Então ele passa a focar em ativos que estão mais alinhados com a estratégia e isso acaba destravando ali um valor, seja para dividendo, seja para melhorar saúde financeira. Beleza? Então, BRCR fazendo aí venda de algumas participações, beleza? E aí deixa eu até trazer aqui na notícia o que eu falei. O que eu falei. Boa. Aqui, ó.
Então, ó, o trecho que eu falei. Apesar de não virarem diretamente dividendos, o BTG destaca que a venda resultará em destravamento do resultado passível de distribuição de rendimento mensal. Relembrando ainda que a despesa financeira das obrigações se encontra em patamares superiores ao cap rate dos ativos desinvestidos. O que isso significa? O nível de despesa financeira desses ativos é superior ao que esses ativos geram de resultado. Beleza? Então, é o que esse parágrafo aqui quer dizer. Então, com essa venda, a gente vai ter ali a possibilidade de melhorar a questão da saúde financeira do fundo. Beleza? Então, que é muito positivo. Você passa a ter um fundo rodando com uma saúde financeira melhor. Beleza? Na sequência aqui, a gente tem a HGRE, tá? Que vai fazer aí também uma venda de imóvel, vai ter aí um lucro de milhões, vendendo para um outro fundo imobiliário, tá? Aqui o HGRE, ele fechou a venda de um imóvel, de um pacote de ativos, na verdade, para o TEP11, que foi o fundo que mais valorizou, tá? No primeiro semestre do ano passado. É um fundo de laje corporativa que agora, se eu não me engano, está rodando com vacância zerada, tá? Então, aqui a gente está falando da venda ali de 10 conjuntos comerciais e vagas de garagem no edifício Faria Lima, tá? Localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Paulo, a famosa Faria Lima, tá? E aí, o fundo, o HGRE, fez essa venda por 95 milhões de reais. Beleza? Então, a gente vai ter com essa venda uma geração de lucro de 43 milhões ou cerca de R$ 3,67 por cota. Ou seja, o HGRE com essa venda vai destravar ali quase R$ 4,00 por cota como lucro nessa operação. Então, de novo, aqui a gente a primeira matéria foi com relação a melhorar a saúde financeira por conta da venda, e aqui agora a gente está falando de você destravar um valor que pode ser distribuído para os cotistas. Então a gente está falando de um lucro aqui de quase de R$ 4,00 por cota, tá? Então, com isso, a gente acaba ali tendo em alguns momentos um dividendo mais alto. E o que é bacana do HGRE, esse é um fundo muito robusto, tá? Um fundo de laje corporativa do Credit Suisse, agora do Pátria, tá? Mas que tem um histórico ali razoável de vacância mais alta. Quando você pega ali o histórico de vacância do fundo, você vê ali uma vacância rodando na casa de 20-25%. Então é um histórico de vacância realmente bem elevado, tá? E aí o fundo tem feito essas vendas em participações, imóveis que ali já não estão mais tão bem posicionados, imóveis que já não estão mais tão alinhados assim com a estratégia do fundo, e isso tem permitido o fundo destravar ali bastante valor para os seus cotistas. Beleza? Então, a gente mostrou ali as duas possibilidades que uma venda de imóvel pode causar num fundo. A gente tem tanto a questão de destravar valor para o cotista, ser uma venda oportunística para destravar valor, que a gente está falando de um lucro de quase R$ 4,00 por cota, e na outra ponta, a gente está falando ali de você vender imóveis para poder melhorar a questão da alavancagem. A gente já falou desse fundo em outros momentos, que é o XPPR. XPPR11 é um fundo de laje corporativa. Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi porque está dando interferência. Então, o XPPR, ele é um fundo de laje corporativa da XP que tem 3 imóveis, um na Faria Lima, 2 em Alphaville, lá em Barueri. E esse é um fundo que está também com uma alavancagem absurda, tá? E que está ali contratando uma boutique de investimentos para poder justamente negociar os imóveis, conseguir vender os imóveis e, se for o caso, até liquidar o fundo. Então, para você ver, nesse caso, a gente tem um fundo com 3 imóveis, XPPR, o fundo tem 3 imóveis e daí o fundo está ali com uma alta alavancagem, já chegou a vender algumas posições até mesmo em prejuízo para poder se desalavancar. E agora contratou essa boutique para poder justamente ajudar na venda dos imóveis. Então, a gente tem as duas faces ali de você vender um imóvel e o que isso pode ocasionar num fundo de tijolo. Você pode ter um destravamento de valor, se o fundo estiver rodando bem, ele vai pagar um dividendo mais alto, porque ele vai estar com essa grana em caixa acumulada.
E a outra possibilidade é o fundo usar isso para poder diminuir a alavancagem. Então, se ele diminui a alavancagem, diminui a despesa financeira, isso tende a também ter um efeito positivo no dividendo, porque se diminuir a despesa financeira, o resultado líquido tende a ficar maior. Se o resultado tende a ficar maior, o dividendo também tende a aumentar. Beleza? Então, mostrando aí as duas possibilidades aí, o que acontece com o dividendo quando a gente está falando de venda de imóvel. E seguindo aqui na parte de fundo de tijolo, TRXF, gigante aí do segmento de varejo, anunciou mais uma emissão de cotas. O fundo já tinha feito uma emissão onde ele tinha visado captar 350 milhões, captou cerca de 224, agora está com mais uma emissão rolando, tá? O fundo aí com patrimônio de mais de 1,5 bi. A ideia agora é captar 250 milhões. Então vamos trazer um pouco mais de detalhe sobre essa subscrição, tá? Então aqui a gente tem o preço da emissão, R$ 107,22, beleza? O custo da distribuição, R$ 1,97, e aí a nova cota vindo a R$ 109,19, tá? Quando a gente olha no mercado, a gente tá aqui, a emissão tá, o custo, né, com o custo da emissão tá acima do VP, a emissão tá vindo em linha com o valor patrimonial, e olhando, comparando o preço da nova cota com o preço da subscrição, a gente está aqui com o preço de nova cota ligeiramente abaixo. Então, a nova cota ela está vindo a R$ 109,19 e a emissão vindo a R$ 110,80. Tá? Então, a gente está ali uma possibilidade de comprar com um preço ligeiramente abaixo. Tá? A emissão está vindo em linha com o VP, beleza? E aí a gente tem esse custo de R$ 1,97 dessa distribuição, daí a emissão vindo ainda assim abaixo do preço de mercado. Então, enfim, pode ser uma oportunidade interessante de comprar um fundo bom num preço abaixo de mercado, tá? A ideia da emissão é captar 250 milhões de reais, tá? A subscrição começou ontem, o direito de preferência de subscrição começou ontem, tá? E vai até o dia 28, então vai até quinta-feira antes da Páscoa, beleza? Vai até quinta-feira santa, tá? Então começou ontem, vai até o dia 28 e o fator de proporção aqui 15,16803%. Ou seja, se você fechou no dia 13 de maio com 100 cotas do TRXF, você vai poder subscrever até 15 cotas. Fechou com 100 cotas no dia 13, vai poder subscrever até 151, fechou com 1.000 cotas no dia 13, vai poder subscrever 1.516, até 1.516. Então o fator de proporção aqui 15,16%, 15,17% praticamente, tá? E aí o preço da subscrição 109,19, vindo abaixo ali do preço de mercado, mais ou menos R$ 1,70 de desconto em relação ao preço de mercado, tá? TRXF já chegou a bater uns R$ 112, deu uma quedinha, obviamente, por conta da emissão. Esse é um movimento comum de a gente observar. Quando o fundo faz uma emissão num preço abaixo do que está no mercado, a gente tem ali alguns investidores vendendo posições para poder fazer a movimentação de arbitragem, tá? Então é natural que a gente tenha ali uma desvalorização do fundo, tá? Antes, ali no período da subscrição, tá? Mas, assim, obviamente que a gente não pode cravar nada, mas eu acredito que esse preço aqui não vai baixar aí para além da subscrição. Eu acredito que ele não vai baixar ali de 109,19, tá? Então, na minha visão, a gente deve ter ali uma emissão que de fato vai vir num preço abaixo do preço de mercado. Maravilha, então esse aqui é um anúncio de início, tá? Fundo ali visando captar 250 milhões de reais. Então, TRXF fazendo aí mais uma
emissão, tá? O fundo também tem feito bastante gestão ativa, o fundo também tem feito venda de imóvel, anunciou compra de imóvel, venda de imóvel, uma transação aí somando mais de 800 milhões de reais. Então é um fundo que também está fazendo muita gestão ativa. E agora mais um aí, mais uma vez TRXF fazendo emissão. E aí, para a gente poder fechar aqui a nossa live, tá? XPML fazendo anúncio de dividendos, o fundo anunciou dividendos ontem, vai pagar ali 90 centavos por cota, o pagamento vai acontecer no dia 25, tá? Semana que vem, na próxima segunda, beleza? O fundo tem mantido ali esse patamar de 90 centavos por cota, então esse é o patamar que o fundo tem mantido, o fundo está ali já no seu patamar histórico de dividendos. E um outro fundo também que anunciou dividendos, a LZR, tá? O fundo vai pagar aí dividendos no dia 25 de março, tá? Só não está falando aqui qual que foi o dividendo anunciado. Vamos ver aqui quanto que o fundo vai pagar de dividendos. O fundo vai pagar a mesma coisa que ele pagou no mês passado. Vai pagar ali 79 centavos praticamente de dividendo. E aí um ponto que é interessante comentar, ó, deixa eu virar aqui para vocês. Tá? O fundo ele teve ali um resultado de 7,1 milhões, tá? A partir desse lucro o fundo vai pagar 7,8. Então o fundo vai queimar um pouquinho de caixa aqui, tá? Para poder pagar esse dividendo, tá? Então o fundo vai usar um pouco do caixa dele para poder pagar os dividendos. E aí, ontem eu estava conversando com um amigo meu que também é cliente meu aqui na XP. A gente estava falando sobre o HGLG11. Tá? O HGLG11, fundo muito robusto que está ali pagando 1,10 de dividendos já há um bom tempo. Tá? E aí soltou o relatório gerencial dele na semana passada. Deixa eu ver esse fato. Ah, isso aqui é só para falar do rebalanceamento, não é nada demais. Então, esse meu amigo, né, e cliente, estava me mostrando sobre o HGLG. E aí, o quanto que o fundo tem queimado de caixa. E isso, confesso que me deixou um tanto quanto preocupado. Então, é um baita fundo, é o maior fundo de galpão logístico que a gente tem na bolsa. Só que qual que é o problema? Ó, isso aqui é a composição do resultado. A gente tem de fevereiro e janeiro de 2024 e dos últimos 12 meses. Então, a gente tem, ó, em fevereiro, o quanto que o fundo teve de resultado. Isso aqui já descontando tudo, tá? Quanto que o fundo teve de resultado, ou seja, quase 24 milhões de resultado, e o quanto que o fundo anunciou? 37 milhões. Ou seja, aqui o fundo queimou um caixa ali de mais de 14 milhões, de quase 14 milhões de reais para poder pagar o dividendo. Quando a gente olha para janeiro, o fundo pegou ali, teve um resultado de 35, quase 36 milhões e distribuiu 37 milhões, tá? Então o fundo também queimou caixa. Quando a gente olha para 2024, a gente vê que o resultado do fundo foi de 59 milhões e o fundo distribuiu aqui 74 milhões de reais, ou seja, o fundo distribuiu mais do que o que ele teve de resultado em 2024. Então em 2024 o fundo queimou caixa. Quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente vê que o fundo teve um resultado de 382 milhões, porém distribuiu 412 milhões. Ou seja, quando a gente olha os últimos 12 meses, o fundo também queimou caixa. E aí, galera, quando a gente observa, a gente pega o histórico aqui, tá? De resultado do fundo, ó, o rendimento distribuído, a gente vê que o fundo está ali mantendo 1,10. Esse é o patamar de distribuição do fundo. Só que quando a gente vai vendo o saldo de resultado acumulado, né? Quando a gente vê o saldo de resultado acumulado, ou seja, o quanto que o fundo tinha em caixa para distribuição, ó, o fundo, ó, veio queimando, veio queimando, veio queimando. Aí aqui um pagamento maior de dividendo, tá? É muito comum a gente observar pagamentos maiores final do primeiro e do segundo semestre, fruto ali das vendas de imóveis e tudo mais, beleza. E aí veio, construiu caixa, veio queimando, fez caixa, queimando, 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 e a gente chega em fevereiro de 2024 com 23 centavos por cota, tá? Ou seja, o fundo vem realmente queimando bastante caixa.
tá? O dividendo do fundo tá ali em 1,10, mas a gente vê que o fundo vem de fato entregando mais caixa para poder completar o dividendo, tá? Esse é um ponto para a gente se atentar, tá? Então, bacana, o fundo tá mantendo ali o patamar de 1,10 por cota, legal, interessante. Só que esse dividendo de 1,10, ele está sendo sustentado pelo caixa. Ele está sendo sustentado pelo caixa do fundo. Então, vale a pena a gente se atentar para isso. Poxa, o dividendo está alto, legal, mas e aí? É fruto realmente da operação ou o fundo está queimando caixa? Um outro fundo que tem feito isso é o KNRI. Fiz até um vídeo ontem comparando o KNRI e o IRDM. Muita gente batendo no IRDM por causa dos últimos resultados, mas o IRDM, por exemplo, tem feito caixa. Tem ali reservado, tem guardado valor, tem guardado grana em caixa como reserva. A gente vê fundos grandes queimando caixa doidado. Então, qual que é o ponto aqui? O dividendo que o fundo está pagando hoje, ele está sendo suportado pelo caixa, pelo que o fundo já tem em grana de reserva para poder sustentar. Se o caixa acaba, o dividendo naturalmente vai ter que reduzir. Esse é o ponto. Beleza? Esse é o ponto. Então, o problema não é o fundo usar caixa. Isso pode acontecer, ele está lá para isso, tá? Agora o ponto é o fundo fazer isso deliberadamente para sustentar um dividendo só com caixa. É aí que está o problema. E a gente vê aqui que o fundo tem queimado muito caixa para poder sustentar. Fez bastante, porque teve também bastante anúncio de venda e tudo mais, mas o fundo também tem queimado bastante caixa aqui. Então, para o fundo poder manter ali esse dividendo mais alto, ele vai ter que ficar vendendo imóvel para poder fazer grana, ter grana em caixa para poder sustentar o dividendo. Então o que a gente observa é, cara, o resultado operacional do fundo não manteria o dividendo ali a 1,10. O que sustenta o dividendo a 1,10, da mesma forma que sustenta o dividendo do KNRI a R$1 é o caixa, não é o resultado operacional. Obviamente que o resultado operacional contribui bastante, é a base do fundo, mas aquele patamar mais alto de dividendo ele está sendo sustentado por conta do caixa. Se tira o caixa, o dividendo cai. Beleza? Então é um ponto de atenção. Não estou falando que o fundo está mal, não estou falando que o fundo está com problema, não, só é um ponto de atenção. A maior parte aqui, a maior parte não, mas o fundo aqui ele está sendo sustentado o dividendo está sendo sustentado em parte pelo caixa. Hugo, obrigado aí pelo feedback. Esse é o HGLG, tá? HGLG, beleza? HGLG, isso aqui é o relatório do HGLG. E aí você pode olhar lá no saldo, tá lá na página 4 do relatório do HGLG. E aí você vê que o fundo tem queimado bastante caixa. Quando você olha lá o KNRI, o resultado, você vê que o fundo também tem queimado caixa para poder sustentar o dividendo mais alto. E aí quando você olha para o IRDM, são fundos diferentes, né? São dinâmicas diferentes. São dois fundos de papel, são dois fundos de tijolo e IRDM é um fundo de papel. Mas quando você olha o IRDM, você vê que todas as distribuições que ele fez, nas 6 últimas distribuições, em 5 ele fez caixa. Teve uma que ele não fez caixa, porque ele distribuiu o que ele teve de resultado. Ele distribuiu igualzinho. Nas outras, ele fez caixa. Ele fez caixa. Agora, quando você pega fundos grandes, eles têm queimado bastante caixa para suportar o dividendo. Então, é um ponto aqui de atenção. Beleza? Então, é sempre válido a gente olhar como é que está ali o dividendo. O que está entrando nesse dividendo? Esse dividendo, ele tem parcela de caixa? Não tem? É só resultado operacional? O fundo tem queimado reserva? Não tem? Então, é importante a gente olhar para esse aspecto. Beleza? Galera, então era o que eu tinha proposto para trazer hoje aqui, beleza? Então, mais uma live aqui concluída com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida. De novo,
Quem tiver interesse aqui na minha assessoria, pode me chamar no direct, me manda uma mensagem aqui no Instagram. Quem tá aí na gravação do YouTube, meu Instagram tá aqui embaixo, me manda uma mensagem, tá? Que daí a gente conversa, a gente faz uma reunião, te apresenta a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança aqui. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Vamos em frente. Mais um dia aí, uma excelente terça-feira. Vamos pra cima. Qualquer coisa, estou às ordens aqui. Tá ótimo? Muito obrigado pela atenção. Lives agora a partir das 8 da manhã. Combinado? Galera, é isso. Vamos pra cima. Valeu!